Olá pessoal, então vamos ver aí um resuminho da aula 12, fechando o volume 4. Nessa aula vamos ver o que aconteceu nos primeiros anos do segundo reinado, que corresponde ao período de 1840 a 1850, uma década, que foi marcada pelo fenômeno da pacificação. Então lembra que Dom Pedro assume muito jovem, com o país realmente muito bagunçado. De que maneira Dom Pedro consegue, nesse período de uma década, pacificar o país? Então, vou destacar dois aspectos. Primeiro, o aparelhamento do exército. Dom Pedro vai dar ao exército, vai fomentar, aparelhar o exército, de maneira que ele pudesse dar conta das manifestações populares. O exército, nessa tarefa, será auxiliado pela Guarda Nacional, aquela que tinha sido criada pelo Diogo Feijó e que era formada pelos próprios fazendeiros, que por sua vez armavam pessoas para ajudar o governo nessa tarefa de repressão. Aqui se destaca a figura do jovem militar Luiz Alves de Lima e Silva, o Caxias. Mais tarde se tornará o Duque de Caxias, personagem importante, patrono do Exército Brasileiro. Então, por meio da violência, por meio da repressão, Dom Pedro consegue conter os movimentos populares. No caso, particularmente, a Balaiada, que foi um movimento que iniciou lá no Maranhão e que foi reprimido pelas tropas de Caxias. Por outro lado, Dom Pedro precisava conter as insatisfações dos setores da elite, como, por exemplo, a elite gaúcha, que tinha iniciado um movimento rebelde e separatista chamado de Farroupilha. No caso da relação com os farroupilhas, Dom Pedro não vai partir para a repressão, busca o caminho da negociação e consegue, também com Caxias, um acordo de paz com os rebeldes, de maneira que a Farroupilha termina empatada, ninguém ganha, ninguém perde, mas graças a esse esforço de pacificação, o Rio Grande do Sul se reintegra ao território e ao império. O problema agora era como evitar que novas revoltas ocorressem. Como é que Dom Pedro vai proceder? Centralizando o poder, promovendo uma mudança naquela emenda constitucional, tirando o poder das assembleias, reduzindo essa descentralização, de maneira a evitar o envolvimento popular em questões políticas. Quanto mais distante o povo tivesse das decisões políticas, menor seria a agitação. E, por outro lado, criando um sistema parlamentarista bem brasileiro, que ficou conhecido, inclusive, com o apelido de parlamentarismo às avessas. Um sistema no qual Dom Pedro ficava, assim, numa posição aparentemente neutra, sem uma interferência direta, mas indicando primeiros ministros, ora entre os conservadores, ora entre os liberais, para que eles executassem a política de governo e evitando que as elites partissem para revoltas para resolver seus problemas. As questões agora podiam ser resolvidas internamente, nos bastidores, mediadas pelo próprio Dom Pedro. Modelo muito eficiente que durou 42 anos no Brasil. Com essas medidas e ainda beneficiado pelo crescimento da economia do café, que passa realmente a render enormemente ali entre a década de 30 e de 40, Dom Pedro chega à metade do século XIX com o país pacificado. Ordem social, por meio da repressão e da centralização do poder. Ordem política, por meio de um arranjo de rodízio no poder entre as elites e com os benefícios dos recursos do café. Encerra-se assim, essa que é a primeira parte do segundo reinado, e o Brasil estava pronto para entrar na segunda metade do século XIX para viver a sua primeira fase de estabilidade, que é aquilo que se chama de o auge do Império e que será o assunto do nosso próximo volume. Tá bom? Um abraço e até a próxima.